Com relação... Eu já tô corrigindo todos os podcasts de vocês, então eu acho que eu entrego as notas hoje, tá? Do podcast. Tá fantástico, assim, né? Mas teve um podcast que eu não sei quem foi que postou, que os caras começaram o podcast com o funk do Naruto. Eu digo, meu Deus do céu. Mas tá valendo, tá top demais. Tô gostando demais de ver as dedicações de vocês aí nessa atividade. Eu vou fazer hoje uma tabelinha com as notas de vocês disso e eu encaminho para vocês olharem no Ava. E aí, se tiver alguma nota que vocês quiserem conversar e perguntar melhor, aí eu fico à disposição, tá? Mas é sério, gente, eu fiquei assim, ó, não acreditando que tinha um podcast com a música, com o funk do Naruto. Pra mim, foi um dos melhores momentos da minha carreira docente, entendeu? Eu queria dar 10 pra essa dupla sem precisar fazer prova nem nada. Uma pena que o sistema não me permite. Tá aqui já quem fez isso, eu tô apaixonado. Eu ouvi acho que umas 2 vezes aquela abertura de podcast. Fantástico. Gente, mais brincadeiras à parte, tá? Acho que no podcast eu já ouvi quase todos. Acho que vocês conseguiram pegar muitas ideias aí com relação ao podcast. Vi que vocês fizeram vários links aí com relação à questão da diferença entre o público e o privado, a questão da necessidade do gestor para tocar o projeto Trello, né, dentro da SEAD. Vi que vocês perceberam isso, que vocês colocaram muitos no podcast. Então, a importância da gestão, né? Essa questão do Trello ter sido feito por um estagiário, a importância de perceber isso também. E então eu acho que vocês sintetizaram bem as ideias com relação ao Trello, né? A tarefa do Trello e as teorias. Acho que vocês fizeram um casamento muito bem feito, tá? Libero isso hoje para vocês. Deixa eu perguntar para vocês, com relação à tarefa dessa semana, vocês estão com alguma dúvida ou alguma coisa que eu possa ser mais pontual assim e orientar vocês, gente? Ou vocês entenderam? Eu tenho. Oi, pode perguntar. Na parte de humanismo, é aquela aula de introdução às relações humanas, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da aula agora. Eu fiquei um pouco perdida o que era a parte de humanismo que estava Isso, lá. humanismo é a escola das relações humanas, tá? E behaviorismo é essa última escola que eu mandei pra vocês, que é acho que coloquei behaviorismo mesmo no título. Tá? Humanismo é aquela teoria das escola das relações humanas, a do Elton Maio. Isso. Tá, obrigada. Eu fiquei um pouco confusa, mas muito obrigada. Capaz. Tá? Gente, eu anotei aqui, olha só. Tem gente que não tá encontrando, porque ali na tarefa eu tô pedindo pra vocês colocarem a quantidade de citações, né, dos autores. E alguns não estão encontrando isso. Eu acho que é porque queimou o Lattes. Acho que queimou o Lattes, foi isso que aconteceu. Alguém abriu o microfone? Eu ia pedir isso, porque teve um dos autores, acho que é a Tanise, o nome. Isso. Eu não encontrei o número de citações referente a ela. Só faltou dela. Eu acho que queimou o Lattes. E aí acabou perdendo tudo de algumas pessoas. Mas daí eu deixo em branco. Aí pode só fazer uma observação, tá? Não encontramos informações referentes a doutora Tanise na plataforma, na data tal. Só coloca isso, tá? Okay. Que aí eu sei que deve ser do lado, só pode ser que queimou aquele negócio e aí tá se perdendo algumas informações de alguns pesquisadores. Tá bom? Tá. Quer perguntar mais alguma coisa? Não, só queria mesmo, talvez, é porque na construção ali da parte dos aspectos humanistas e behavioristas, naquela parte é só para descrever qual artigo que se encontra e o trecho onde se encontra aquele aspecto, né? Dentro do artigo. Tá, então, a ideia é que tu identifique no texto essa parte, né? E aí tu pode ser um copia e cola, não tem problema, tá? Pode copiar e colar essa informação e só colocar segundo Pereira Júnior e Novelo 2021, página tal, e aí coloca o copia e cola da informação que tu encontrou. Porque depois no finalzinho tu vai fazer um posicionamento ali, né? Tem uma parte onde tu vai
escrever sobre a tua interpretação, o que tu refletiu sobre. Então eu acho que não precisa ficar tão... não precisa criar muito nessa parte da identificação dos trechos, tá? Pode ser mais Tá, direto ao beleza. ponto. Tá bom? Ok, então. Tá, deixa Hein, eu... professor? Oi, Stephanie, pode falar. Tudo bem? Olha só, mas se for, é que tem uma parte ali que eu coloquei com as minhas palavras. Tudo bem se colocar com as Não suas tem palavras problema, também. não tem problema. Não tem Eu problema. tirei do texto, mas eu trouxe um pouco das minhas palavras Não, também. não tem problema, não tem Botei tal problema. qual. Não tem Tá bom, problema. beleza. Obrigada. Stephanie, inclusive eu até vou teu nome aqui, cara, eu amei a organização de trabalho que tu fez com a Fernanda. A Fernanda trancou, né, a disciplina. Uma A Fernanda trancou, pena. professor. Dá um oi meu pra ela, diz que eu amei a identificação, a forma que vocês organizaram o trabalho, assim. Claro que não legal. tem isso, né, de estrelinha na graduação, mas eu achei muito legal mesmo, sabe? A forma que vocês gerenciaram e enviaram a atividade. A minha ideia era fazer um planejamento mesmo, para te até poder acompanhar ali Muito um legal. roteiro, o que a gente abrangeu ali também, e quis trazer essa coisa de planejamento estratégico mesmo. Ficou Pro 10. podcast. Ficou 10. Dá um alô pra Fernanda, assim, do meu elogio mesmo, sabe? Achei muito legal, porque eu consegui acompanhar vocês, sabe? Eu consegui ver o que vocês fizeram, achei ótimo. Muito Só bom. a parte mais difícil, a dificuldade que eu tive, né, foi realmente unir as frases, porque como a gente fez as conversas, né, porque a gente quis fazer uma coisa mais conversação, entendesse? Aham. E aí, quando foi para unir, por exemplo, ela me perguntava alguma coisa, quando foi para responder, foi uma coisa meio difícil de dar uma introdução, sabe? Ela termina e eu já começava, e foi difícil Entendi. unir, assim. Eu tive que fazer vários cortes, assim, mas acho que ficou tranquilo, né? Ficou muito legal mesmo. Valeu, E assim, professor. é uma experiência, né, gente? Porque a turma de vocês é bioquímica, alimentos e química, né? Vocês conversam com as pipetas nos laboratórios, né? E vocês não conversam muito entre vocês. E a grande ideia era essa, era tirar vocês do laboratório e botar vocês a baterem papo, assim, nessa jogada mercado de trabalho, como é que faz alguma coisa fora da caixinha. E vocês saíram muito bem, gente, muito. Teve muita coisa muito legal, assim. Eu gostei de ver, como eu comentei no início da aula, né, o podcast dos caras começando com o funk do Naruto, achei fantástico a criatividade. Aí teve gente que ensaiou, assim, deu um oi pessoal, tudo junto, ficou bem direitinho, bem ensaiadinho. Eu gostei de ver que vocês terminam, né, dizendo, obrigado pra quem nos ouviu até agora, no caso só o professor. É mais ou menos isso, né, é o ouvinte único. Mas, ficou muito legal, gente, assim, acho que vocês estão de parabéns com relação a essa entrega aí. Quem não entregou vai ter que correr mais atrás na prova, né, mas quem entregou, tenho certeza que vai se dar muito bem aí nas avaliações, tá? Gente, deixa eu voltar aqui pra questão da tarefa dessa semana. A questão das páginas, vocês estão com dificuldade em entregar isso em 3 páginas, não tem problema, tá? 3 páginas é o sugerido mínimo, assim, vocês podem avançar. Se não couber o trabalho em 3 páginas, não tem problema, tá? Podem fazer em várias páginas. Outra coisa do trabalho dessa semana é a questão de onde identificar os fatores, tá? Vocês precisam assistir a aula do behaviorismo para poder fazer esse trabalho. Quem assistir a aula do behaviorismo vai ter uma noção bem clara aí de onde estão esses trechos. Tem um baita spoiler na aula de behaviorismo que ajuda a identificar os fatores. Alguém aqui já conseguiu assistir a aula do behaviorismo, gente? Sim, não? Eu? Conseguiu ver que lá no final tem um baita spoiler dessa Sim, o tarefa? professor explicou bem certinho onde se encontra cada aspecto dentro do artigo. Pois é, então não tem muito erro, né, Ieda? Dá pra ir direto, dá pra pegar e já ir mais direto ao ponto, assim, se olhar a aula. Só que, claro, alguns estão querendo fazer a tarefa sem olhar a aula e vão ter mais dificuldade, então tem que olhar a aula antes. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Alguns estão me perguntando se pode fazer essa tarefa individualmente. Pode, não tem problema, tá? Acho que vocês têm liberdade. Claro que eu prefiro que vocês entreguem isso aí em dupla, em trio ou até em grupos de 4 pessoas, mas vocês que sabem, tá? Tem que entregar individualmente. E outra coisa que eu tô vendo de algumas entregas é tipo aquela parte do cabeçalho lá em cima do paper, né?
Você tem que, tudo que tá em amarelo, vocês têm que editar e tirar o amarelo, tá, gente? Vocês não precisam entregar aquilo com destaque. Eu coloquei o destaque para ajudar vocês a perceberem que ali vocês têm que alterar alguma coisa, mas não precisa se preocupar tanto com essa questão de deixar tão igual, tá? É mais para ajudar vocês com o formato do que para vocês ficarem tão engessados assim. Deixa eu ver. Bom, eu anotei as principais dúvidas das outras turmas, não sei se vocês têm alguma dúvida aí, ou a gente pode ir para as retomadas já. Tudo certo, gente? Falem comigo, vocês estão silenciosos hoje. Estão Professor, eu sofrendo as por mim não provas. tenho mais dúvida. Beleza, beleza. Ah, olha só, com relação à minha prova. Deixa eu abrir aqui. Com relação à minha prova, eu quero também dar umas orientações para vocês. Agora que a prova já está pronta. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Gente, a prova vai ser o seguinte, ó. Vocês vão ter toda semana para abrir o AVA e fazer a prova, tá? Eu pretendo liberá-la já na sexta-feira para vocês. Então, espero que sexta-feira de manhã eu já libere para vocês olharem. Só que quando vocês abrirem a prova, vocês vão ter 3 horas para fazer ela. Certo? Tem que abrir e tem que fazer. Se tu abrir e ficar 3 horas e não fizer a prova, ou se tu abrir para dar uma olhada assim e não fizer, bom, aí vocês vão perder a atividade, certo? Não dá para abrir para dar uma bisbilhotada nela e depois voltar. Tem que abrir e tem que fazer. 3 horinhas para fazer a prova, tá? Eu fiz uma prova para vocês que vocês resolveriam em 1h30. Então eu tô dando 1h30 de graça, tá? De presente. Porque como a nossa aula aí é de 1 hora, são de 2 períodos, eu penso que em um dos 2 momentos vocês vão ter, vocês vão resolver isso, tá? Ou na terça ou na quinta, é o horário que vocês quiserem. Vai ser direto no AVA, Isabelle, direto, vocês vão abrir lá, vocês vão ter caixinhas para responder as perguntas, tá? Eu ainda não sei quantas questões eu vou colocar, tá? Eu tava olhando ali, porque tem algumas questões que são mais simples, outras são um pouquinho mais práticas, assim, então eu ainda não defini muito bem isso, tá? De repente eu coloco aí pro AVA fazer um sorteio de formatos diferentes para ninguém ficar prejudicado, tá, Isabelle? Mas eu não sei dizer ainda. Mas a prova é para vocês resolverem em 1h30, vocês vão ter aí mais 1h30 para dar uma força. Pode ser que a prova fique mais demorada para vocês, se vocês quiserem, por exemplo, assistir, ver a questão e pá, isso aqui o professor falou lá na aula de não sei o que, e ir lá naquela aula resgatar. Aí, claro, se vocês forem lá naquela aula resgatar e vocês vão ficar indo e voltando, aí pode ser que vocês demorem mais a fazer a prova, mas a prova daria para fazer tranquilamente em 1h30 se a gente estivesse na sala de aula, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não? Deixa eu ver aqui. Na turma de vocês, eu fiz a revisão. Eu já fiz a revisão de neoclássica, gente, nessa turma, ou ainda não? Eu não me lembro. Relações humanas eu fiz. Eu não sei se eu fiz neoclássica. Acho que eu fiz, né? Vocês lembram se eu já fiz revisão de neoclássica? Eu não me lembro, professor, porque eu não consegui participar de todas as aulas por conta da internet, mas os demais colegas talvez possam lhe orientar melhor. Tá, deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês preferem que eu faça aqui então? A gente tem até às 18h50, né? Vocês preferem que eu pegue as últimas 2 aulas e faça um repassar aqui com vocês? Ou vocês preferem que eu dê uma comentada geralzona assim, do início pra cá? O que vocês preferem? O que vai cair na prova. O que vai cair na prova são todos os Acho conteúdos, que uma né? revisão geral seria bom pra prova mesmo. Que a gente Vocês preferem uma revisão mais geralzona, assim? Pelo menos direcionar vocês no que vocês têm que olhar com calma? De Sim. repente? Boa, seria massa? Tá, eu faço isso, mas só se vocês abrirem as câmeras aí. Ou pelo menos uns 4 ou 5 pra eu ver as caras de vocês. Porque senão eu vou ficar revisando a própria minha janela aqui. Só não cai pra trás, tá? Porque eu tô que nem a Fiona do Shrek. Meu Deus do céu. Tá bom, ó, começou a aparecer as carinhas aqui. Aí sim, que aí eu consigo ver se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Gente, vamos lá então. Então na primeira aula, cronologia do pensamento administrativo, tá?
Eu preciso que vocês entendam as 5 variáveis lá. Tarefa, pessoas, estrutura, tá? Eu preciso que vocês entendam as tarefas para vocês citarem as divisões. Por exemplo, se eu colocar na prova de vocês assim, ó, cite dê um exemplo de fase teocrática. Aí vocês vão ter que me dar um exemplo de algum autor da fase teocrática, tá? Dê um exemplo da fase pré-científica. Vai ter que resgatar alguém e dar um exemplo da fase pré-científica. Mas então tem que ter na mente aí mais ou menos aí as fases do pensamento administrativo e aquelas variáveis, aquelas 5 variáveis lá, tá? Naquela primeira aula lá. Muitas das coisas que tem naquela aula, vocês, não sei se vocês já estão percebendo, mas elas se repetem muito nas aulas que vêm depois. Porque a gente fala de Taylor na primeira aula, depois a gente retoma toda uma aula de Taylor, fala do Fayol, retoma o Elton Mayo, retoma Mary Follett. Então, tem muitas teorias que se retomam muito forte nas aulas que vêm depois. Mas tem que entender as variáveis, saber o que é variável, tá? Depois, gente, olha só, eu coloquei na prova de vocês uma questão que é a seguinte: quem foi o Guerreiro Ramos e qual a contribuição dele para a ciência, tá? Tá no vídeo da primeira aula, vocês têm que olhar isso aí com calma, esse material, mas quem assistiu, alguns de vocês assistiram a palestra do Guerreiro Ramos aqui nessa aula, nessa turma B. Então, daria para pegar, por exemplo, o material. Se essa pergunta cai para vocês podem retomar o material da palestra, entendeu? E colocar lá. Faz um copia e cola do que me enviaram e tá tudo certo. Essa pergunta sobre o Guerreiro Ramos, tá? Outra pergunta que eu vou colocar para vocês é o seguinte, e aí algumas vezes isso vai aparecer. Por exemplo, fale sobre a subrepresentatividade das mulheres no campo da administração. Pô, vocês já responderam isso lá no vídeo do YouTube, né? Dá para resgatar? Vocês não precisam elaborar, vocês podem ir lá e resgatar o material de vocês. Desde que vocês não me caiam em plágio, pelo amor de Deus. Não vai pegar a resposta do colega que tu acha mais bonita e colar pra ti como resposta da prova. Que aí eu vou te dar um 0 na questão. Tem que ser a tua resposta, tá? Outro destaque dessa aula é os brasileiros que aparecem aí na teoria da administração, tá? Eu vou perguntar pra vocês quem são eles. Então, a gente tem aí o Visconde de Caire e a gente tem o Guerreiro Ramos, são os 2 brasileiros. Então tem que dar uma olhada com cuidado aí no Guerreiro Ramos e no Visconde de Caire. Deixa eu ver aqui outra coisa. Outra pergunta que eu vou jogar para vocês é a ideia do Aristóteles e a escola peripatética e por que essa escola... e qual é a relação disso com divisão do trabalho, tá? Tem que fazer essa relação, que ele saía para caminhar com as pessoas na rua e ele percebia a divisão do trabalho e ele estudou isso de uma forma mais clara, tá? Temos que dividir o trabalho dessa forma, temos que conseguir ganhar dinheiro dividindo o trabalho. Tá, eu acho que eu ressaltaria isso, gente, nessa primeira aula, tá? Aí vamos para a aula 2, tá? Com relação à administração científica. Aí, Taylor foi influenciado por racionalismo e Taylor foi muito influenciado então por Descartes, certo? Tem que ficar com isso aí na mente. O Taylor ele vai tentar racionalizar um processo de gestão através da ciência. Ele vai colocar a ciência na forma de fazer gestão, que vai virar administração científica, tá? Administração enquanto ciência, a organização racional do trabalho. O Taylor ele vai dizer que o operário era vadio, a vadiagem sistemática do trabalhador, e que como ele é preguiçoso e vadio, a empresa tem a organização, a empresa tem que motivar ele através do quê? Tarefas simples que ele não precisa pensar muito e remunerar ele para fazer essas tarefas. A gente conversou bastante disso numa das nossas aulas aqui, na própria aula ao vivo. A gente falou sobre o quanto isso aliena um pouco o trabalhador. Mas tem que ter isso em mente, a questão da vadiagem sistemática, tá? Outra coisa aqui, gente, é a questão do estudo de tempos e movimentos do Taylor, tá? O estudo de tempos e movimentos, que ele tira isso lá de uma ideia do beisebol. Ele olha o beisebol, percebe que tem movimentos inúteis e ele leva isso para a indústria. Os movimentos inúteis dos trabalhadores.
Então, o Motion Time Study é o estudo de tempos e movimentos. O que era isso? Como é que foi feito? Da onde ele tirou essa ideia, que ele tirou do beisebol? Como é que ele aplicou isso na indústria, através das padronizações, das cronometragens, certo? Deixa eu ver aqui. Outra coisa aqui que eu vou trazer para vocês é a questão da fadiga, os estudos sobre fadiga, tá? Por que se estudava fadiga? Não era simplesmente para deixar o trabalhador mais confortável, né? Era para que o trabalhador pudesse produzir mais. Então, se caiu uma questão para vocês aí sobre fadiga na prova, eu queria que vocês fizessem essa relação entre o trabalhador, a fadiga e a produção. Se ele está muito cansado, ele não produz adequadamente. Se ele está muito cansado, ele se machuca e aí eu perco esse trabalhador. Então, os estudos em Taylor sobre administração científica na questão da fadiga é deixar o operário mais apto a produzir mais, tá? Aí Ford, ele vai colocar duas coisas, ó. Quem estiver anotando, anota aí. A linha de montagem e o estímulo ao consumo, tá? No demais ele é muito parecido com Taylor, essa ideia de racionalizar toda a tarefa e a produção. Mas ele coloca a linha de montagem para o Ford, o operário fica parado e quem anda na esteirinha ali é o produto, certo? Que é o que muda pro Taylor, porque pro Taylor o produto fica parado e todo mundo anda na volta trabalhando. Não, pro Ford muda. Ele institui a linha de montagem, tá? E outra coisa que o Ford coloca é o estímulo a consumo. Ele vai fazer toda uma forma de fazer as pessoas comprarem aqueles produtos. Certo, gente? Depois eu coloquei aqui pra vocês a relação que ele faz com o beisebol também, que a gente já conversou. Outra coisa que eu joguei aqui é sobre corporações de ofício. Lembra que a gente conversou sobre isso? A diferença de corporações de ofício e divisão do trabalho. Eu acho que tem que olhar isso aí com calma, tá? Que corporações de ofício é aquele modelo mais fascista, meio de que as pessoas produzem e entregam seu dinheiro para o Estado que redistribui. E a divisão do trabalho é um outro esquema, é cada um fazendo uma parte do trabalho, recebendo seu dinheiro por isso, comprando outras coisas, trocando seu trabalho. Então a relação de corporação de ofício é uma relação mais fascista, de que a pessoa produz e entrega o dinheiro para o Estado. A relação de divisão do trabalho é cada um faz o que quiser fazer com o seu trabalho, recebe o seu salário e compra outras coisas. Ou faz gerar mais lucro, né, em cima daquele salário, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, gente, eu coloquei o seguinte, ó. O Taylor, ele aliena o trabalhador. E a gente conversou muito disso, né? Que o Taylor, ele deixa o homem muito acoplado à máquina. Então essa ideia de alienação, de não considerar o lado social do trabalhador, tá muito focado com isso, tá? De Taylor colocar o homem sempre apertando botões, assim, em vez de colocar o homem a pensar. Numa retomada rápida, eu acho que aqui, no que eu falei aqui, a gente tem uma síntese bem colocada do Taylor, tá? Essa questão que eu falei para vocês de corporações de ofício e divisão do trabalho, tem na minha aula gravada de cronologia do pensamento administrativo, mas a gente bateu um maior papo sobre isso aqui na nossa aula ao vivo aqui. Então tem uma aula ao vivo que eu parei e eu fiz uma baita diferença entre uma coisa para outra aqui. Então daria para resgatar, eu acho, essa aula ao vivo ali no AVA e vocês olharem isso de novo, tá? Se vocês estiverem com dúvida ainda. E aí a gente fecha Taylor. Alguma dúvida, gente? Essa última parte que você falou, eu perdi, que você falou que estava na aula que você gravou ao vivo, o que é? A diferença entre corporações de ofício e divisão do trabalho. Também. Tá? Tá bem explicado isso numa das nossas aulas ao vivo aqui. Tá? Gente, aqui a gente fecha. Vocês têm alguma dúvida com o Taylor ou não? Tudo certo? Podemos avançar? Fala assim com as cabeças, assim, ó, pode ser? Que aí eu já passo. Tá? Taylor, então. Vamos para Fayol. Fayol é teoria clássica, tá? Taylor é focado em tarefa, Fayol é focado em estrutura.
Vamos lá, o que a gente tem do firewall? A gente tem a questão que o firewall tira todas as ideias dele por causa de uma substituição de um cavalo. Vocês lembram que eu falei disso? Que o cavalo se machucou, ele não tinha como, ele deixou toda uma operação de um dia parada porque tinha um cavalo para substituir e ele não tinha como colocar um cavalo lá porque não tinha alguém para assinar a liberação do cavalo. Então o firewall ele lança um princípio de autoridade representativa. Não é mais a pessoa em si, e sim o cargo. Então ele impessoaliza, tá? Essa é a palavra. Então, autoridade representada. Quem é aquela autoridade? Quem representa aquela autoridade? É mais ou menos isso. Outra coisa do firewall, fica aqui a questão do POC3. Vocês lembram que eu falei? O prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções do firewall, as funções da administração para o firewall. O POC3, gente, são as funções de administração para firewall, tá? Funções. Se você perguntar quais são as funções, eu quero saber do POC3. Prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Os princípios de fazer essas funções funcionarem, aí são aqueles 14 princípios. Então, funções é o POC3, princípios são aqueles 14. Que aí sim, a divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, subordinação, remuneração, centralização, beleza? Então, funções é o POC3, princípios são os 14. Depois a gente tem aqui no tanto o firewall quanto o Stacey Adams, ele traz aqui o conceito de equidade. O que é o conceito de equidade, professor? Ambos estão trabalhando no mesmo lugar, e aí se eu trabalho muito e sou pouco reconhecido, e o colega que trabalha pouco é reconhecido tanto quanto eu me sinto injustiçado por isso. Então, a equidade no sentido de justiça, de eu perceber que meu colega está sendo bem remunerado tanto quanto eu, bem reconhecido tanto quanto eu, ou punido se ele não está se entregando tanto quanto eu. Esse é o conceito de equidade, tá, gente? Aí outra coisa que eu coloquei aqui nessa parte firewall é a questão de dualidade de comando, a importância de não ter comandos duais, que a gente também conversou aqui. Ter dois chefes dando ordens parecidas ou contrárias, aí a pessoa pode ficar perdida. Então essa questão de dualidade de comando, tá? Que ela é extremamente negativa para a organização. E eu vou pôr para vocês uma questão que é o seguinte, para vocês citarem, tá? Ferramentas para fazer os princípios da administração funcionarem. Do tipo, escolha 3 princípios e cite 3 ferramentas. Da onde tu tira isso? Daquela entrevista com a Daniele Garcia, tá? Então dá pra ficar com isso aí meio que à mão. Pegar, olhar o vídeo da Daniele e fazer algumas anotações. Pra autoridade tem esse recurso, pra turnover tem aquele recurso. Fazer uma anotação e ficar com isso aí mais ou menos em mente, tá? Seriam as ferramentas para os princípios de firewall. Tá no vídeo da Dani Garcia. E aí eu fecho firewall com vocês, tá? Fechamos? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Não? Não? Tá, então vamos lá. Gente, eu vou dizer pra vocês assim, ó, na época que eu, fazendo um parênteses, né? Na época que eu era graduação, eu bolava uns resumos assim meio colaborativos, não sei se vocês estão fazendo isso, mas tipo, eu pegava um colega que tinha mais habilidade de fazer um resumão, e aí passava pro outro que complementava, e todo mundo ficava com esse grande resumo colaborativo. Eu acho que de repente pra esse formato pandemia pode ajudar vocês, assim, né? Não sei se vocês estão trabalhando com isso ou não, mas agora eu vi vocês fazendo várias anotações, de repente dá pra pensar em fazer um resumão colaborativo aí online, por um Google Docs, sei lá. Vamos lá. Escola das Relações Humanas, tá? O que nós temos aqui? A gente tem focado em pessoas, então o foco é pessoas. E a gente tem o Barnard, a Mary Follett e o Elton Mayo. O Barnard, o que vai ficar do Barnard? Vai ficar a questão de organização formal e informal, os dois tipos. Uma estrutura, uma organização,
mas essa organização pessoal e informal que existe e que muitas vezes não tem o mesmo objetivo que a organização. Então, essa é a ideia de Barnard. E essa questão de como por que as pessoas se submetem para Barnard, que as pessoas se submetem por terem capacidade intelectual e terem capacidade física, tá, para se submeter, e que a ordem seja de acordo com o objetivo da organização. Então, uma ordem coerente e a pessoa ter força física e força intelectual para fazer isso. Depois, Mary Follett. A Mary Follett vai ficar muito consolidada com a questão de conflitos. Então, o que a Mary Follett diz, qual a visão da Mary Follett sobre conflitos? Ela vai dizer que o conflito é benéfico, que o conflito é inevitável, que o conflito é necessário para que tu tenha vários pontos de vista, para que tu consiga ter outros tipos de decisão, tá? Eu acho que a principal contribuição da Follett para a administração é mais ou menos essa sacada do conflito, tá? Outra pergunta. Aí o Maio vai ter a experiência de Hawthorne. O que fica dessa experiência? Eles entram na empresa para tentar ver se fatores higiênicos eles afetam a produtividade, do tipo luz mais intensa, luz menos intensa, ambiente mais climatizado, menos climatizado, mesa, cadeira, espaço. Se isso influencia. E eles percebem que não é isso que influencia. O que influencia são as relações das pessoas no ambiente de trabalho, as pessoas se sentirem bem valorizadas, ouvidas, certo? E as pessoas poderem conversar e terem um bom relacionamento com os seus colegas. Então, essa é a ideia que fica da escola das relações humanas. Aí outra coisa, os grupos informais têm recompensas sociais e sanções sociais. Que eu comentei com vocês, do tipo, se a pessoa faz uma coisa que ninguém gosta, ninguém almoça com ele fica escanteado, ele fica sozinho, ele não é ouvido. Então é nesse sentido, tá? A recompensa social, a valorização do grupo, e a sanção social, que é no sentido de punir um pouco a pessoa de uma forma social, assim. A questão da sociologia de gado, tá? Que é essa motivação em escala para todo mundo do mesmo jeito, a fazer coisas que às vezes as pessoas não estão dispostas a fazer, ou às vezes são coisas inescrupulosas. Então, a sociologia de gado, se eu pedir para vocês concordarem ou discordarem, vocês têm a liberdade de concordar ou de discordar. Mas o que eu estou esperando é que vocês falem sobre esse aspecto crítico, tá? Que a sociologia de gado, muitas vezes, tu leva muitas pessoas a fazerem coisas que elas não estariam tão afim de fazer e elas fazem pelo grupão, tá? É mais ou menos isso. E aí, gente, eu acho que a gente passou por Escola das Relações Humanas, tá? Alguma pergunta sobre essa escola, sobre essa teoria? Sim? Não? Tudo certo? Tudo certo? Então tá bom. Gente, vamos lá. Com relação à teoria neoclássica. Teoria neoclássica, então, a gente tem aí essa questão da Segunda Guerra Mundial, que os caras voltam da guerra e tem muita gente nas empresas, e as empresas ficam muito inchadas, e fica com uma cadeia hierárquica muito grande, então ela fica difícil de ser operada. O que o Drucker vai fazer? O Drucker e o Sloan, né, os teóricos neoclassicistas, eles vão retomar a teoria clássica, aquele foco em tarefa de novo, eles vão retomar para fazer uma releitura disso para a administração do século XXI, com uma pitada aí de relações humanas. Então eles vão, a neoclássica retoma aspectos clássicos. Aí, então essa é a relação da Segunda Guerra Mundial, tá? Depois a gente tem a relação do Alfred Sloan, que ele é o segundo CEO da General Motors, e ele critica o William Durant, porque o William Durant faz uma administração voltada da cabeça dele, assim, meio empírico o negócio do William Durant. Ele administra como ele acha que tem que administrar, e o Alfred Sloan vem e diz que não, nós temos que ser técnicos. Então essa é a grande contribuição do Alfred Sloan, tá? É instituir uma questão técnica de gestão dentro da General Motors, né? E a questão dos gerentes impessoais,
que a gente acabou de falar, inclusive no FAIOL, que o gerente tem que ser impessoal. Do FAIOL para maio, o gerente se torna pessoalista de novo. Do maio para o Drucker, ele se torna impessoal de novo, faz essa releitura. Então é isso que tem que ficar na mente, tá? O Drucker faz essa releitura de gerentes impessoais. Outra coisa, a briga que tem entre a General Motors e a Ford, que a Ford queria vender o mesmo produto da mesma cor, do mesmo jeito sempre, e a General Motors vai lá e percebe um outro nicho de mercado e coloca outros modelos de outros tipos e outras coisas, outras cores de carros, e aí tem essa briga aí por diferenciação. Então, se eu perguntar para vocês qual foi a briga entre a Ford e a General Motors, vocês têm que me explicar que foi uma briga por diferenciação de produtos, certo? Depois, centralização e descentralização, que vocês falaram um monte no podcast. E aí sim, o PODC, né? O planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí o planejar, então, definir o objetivo estratégico, tático, operacional. O organizar, pôr esse objetivo a funcionar junto com as pessoas, com os recursos dentro da organização. Quem faz o quê, quando, com que dinheiro e que tempo, enfim. O dirigir, que é a figura da hierarquia definida, quem é que está definindo, quem é que está mandando, quem é que está fazendo acontecer. E o controlar, que tem aquele controle antes, durante e depois, né? O controle depois é um controle para refazer o processo, melhorar o processo. Pô, Carolina, tu nem pra me oferecer o que tá comendo aí, cara, eu tô morrendo de fome aqui, achei errado. Tô brincando. Comendo bergamota. É só pra quebrar o jogo. Gente, aí, controle antes, durante e depois, controle depois, melhorar sempre vai pra questão de gestão por processos, que essa é a relação, tá? A relação de gestão de processos tá muito conectada à questão de controle, porque controle para melhoria de processo, tá? Eu melhoro o processo, faço uma gestão do processo para melhorar esse processo. Mapeio ele, redesenho ele, enfim. Esse texto que vocês leram agora, ele é o texto de mapeamento de processos, eu acho, né? Ou não é o próximo. Ah não, o texto de mapeamento de processos é o que vocês estão lendo agora para essa tarefa, eu acho. Mas tem um texto que ele fala de mapeamento de processos na mesma organização, que é para essa, eu acho que é para a tarefa de agora, tarefa 2. Então já fiquem focados nessa questão aí do controle, que isso é uma questão que eu pretendo colocar na prova de vocês. Tá. E também em PODs, e também nessa teoria neoclássica, a gente tem aí o planejar, organizar, dirigir e controlar enquanto funções, e o planejar, organizar, dirigir e controlar enquanto processo, tá? Enquanto funções é cada coisa acontecendo dentro do seu departamento, ou do seu espaço. Então, a equipe de planejamento, a equipe de organização, a equipe de direção e a equipe de controle. Quando eu falo de PODC, não enquanto funções, mas enquanto processo, eu estou falando disso acontecendo o tempo todo ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, uma empresa de base tecnológica, uma startup, tá? Uma startup, ela tem uma pegada muito mais PODC enquanto processo do que enquanto função. Uma multinacional vai ter uma pegada muito mais PODC enquanto função do que enquanto processo. Tá? Se eu pôr para vocês uma questão assim na prova tá sussa, do tipo, uma startup tem uma relação, qual é a relação da startup com PODC? Vocês vão conseguir sacar que a ideia é uma questão de processo, porque é uma questão flexível e mais orgânica? Tranquilo isso? Então tá. E aí, gente, acho que a gente fecha tudo que a gente já tinha retomado, né? O que vocês já assistiram, eu já tinha retomado, então aquela coisa, tipo, falando pela terceira vez, assim. Agora não, agora são coisas que a gente ainda não retomou, tá? Que é a teoria burocrática, estruturalista e behaviorista, tá? Então, a teoria burocrática é a teoria de Weber, tá? É uma outra teoria também aí na questão de estrutura. Tanto a burocrática quanto a estruturalista são teorias voltadas à estrutura, tá? O Weber, ele foi esse cara que propôs uma teoria de ciência voltada a uma teoria de prática, tá?
Tem uma frase do Weber que ele diz: a teoria da ciência precisa estar impregnada de teoria da ação. O que isso quer dizer, professor? O Weber, ele concebia uma coisa acontecendo. Não era aquela coisa de pesquisa e guarda o paper, pesquisa e guarda a pesquisa. Não, pesquisa para fazer algo com a sua pesquisa, tá? Então, essa é a relação que a gente faz com a teoria de ação do Weber, é uma teoria de prática. Gente, tem uma questão que eu botei na aula ao vivo. Vocês conseguiram assistir? Deu tempo de assistir a Escola Burocrática já para vocês? Ou ainda não? Já? Eu fiz todo um paralelo aí com a ética protestante e o catolicismo. Não sei se vocês lembram de ter visto isso, tá? Mas é uma questão que é um game changing aí em Weber e na burocracia, tá? E aí eu acho que vale um marca-texto aqui na nossa aula, tá? Que é o seguinte: gente, pelo amor de Deus, tá? Antes, eu não estou criticando a religião de absolutamente ninguém, amo todos vocês, beijos, me liguem, tá? É uma questão só científica aqui, tá bom? Pelo amor de Deus. Quem for católico, beijos aí. Quem for evangélico, beijos aí. Quem for espírita, beijos aí. Todo mundo, amo todo mundo. Mas o catolicismo, ele tinha uma questão muito... Ele dominou muito tempo a vida de muitas pessoas, né? A vida do mundo. Com essa ideia de Idade Média mesmo. E aí, no catolicismo, ninguém pode juntar tesouros, porque juntar tesouros é errado. Se tu junta tesouros na terra, tu não vai para o céu. Então não pode juntar tesouros, tem que trabalhar para ter o mínimo, e o que sobrava aí não era legal sobrar, não era legal ter acúmulo, tá? O legal era fazer pela subsistência e colocar um pouco na igreja, aí, com uma questão de indulgência, de pagar pelo seu pecado, enfim. Quando a gente tem a ética protestante, a gente tem o Martinho Lutero. Tem algum evangélico aqui na sala? Se bem que vocês não vão querer dizer, né? Mas, enfim, se tiver algum evangélico vai estar super em casa com o que eu tô falando. O Martinho Lutero, ele rompe com essa ideia de que tu não pode ter lucro, de que tu não pode juntar tesouros na terra. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que a ideia protestante, ele vai dizer que é o evangelho de verdade. E o evangelho de verdade precisa ser pregado para todo mundo. Só que para isso acontecer, as pessoas teriam que ter acesso à Bíblia. E não mais a pregação do padre. E para as pessoas terem acesso à Bíblia, ele tinha que ter dinheiro para produzir Bíblias. E para ele ter dinheiro para produzir Bíblia, ele precisava do dinheiro dos fiéis. E para ele ter dinheiro dos fiéis, então ele veio com uma ideia meio diferente, do tipo, tá tudo bem ter dinheiro, tá tudo bem ter capital, tá tudo bem ganhar uma grana, desde que tu ajude a igreja a expandir e levar o evangelho adiante. Então, o Weber, ele faz essa leitura, e ele vai dizer que o protestantismo, ele é extremamente importante porque ele rompe com a ideia de que tu não pode ter acúmulo de dinheiro, agora tu pode, porque com esse teu acúmulo tu vai abençoar a igreja, para a igreja poder levar o evangelho de uma forma mais limpa, não essa forma católica, entende? Então, fiz todo esse papo aqui para vocês, mas é que eu sei que vocês às vezes não conseguem assistir todos os materiais, então eu acho que valia esse destaque. A relação de acúmulo, né, essa tríplice: acúmulo capitalismo, acúmulo catolicismo, e como é que rompe uma coisa com a outra. Gente, ficou claro isso para vocês? Beleza. Então o Weber, ele vai dizer que a partir daí o acúmulo, ele acontece e está permitido, e aí então as empresas vão se jogar, entendeu? De 1500, isso é 1500, tá, gente, que a gente tá falando. É quando o Brasil ainda tinha índio. Assim, aqui, né, os moradores oficiais da terra ainda estavam aqui. A partir daí, as empresas vêm com tudo, tentar tomar lucro, tentar tomar espaço, tentar tomar coisas. O que acontece, então? Precisamos de uma estrutura para as empresas se organizarem. E aí entra a burocracia, tá? Burocracia vem de Bureau, que é tipo FBI, assim, né? Federal Bureau of Investigation. É tipo, Bureau é escritório, é só isso, Bureau é escritório. Então a burocracia, se a gente tivesse traduzido direito, ia ficar tipo administração escritorial, uma coisa assim, entendeu? Que é essa ideia de escritórios, de pessoas com as suas mesas, com as suas salas, com os seus equipamentos.
Essa coisa bem quadradinha, do tipo, cada salinha tem o diretor de marketing, o diretor de RH, o diretor de finanças, a pessoa... Não, vocês são tudo da química, né? Não faz sentido isso pra vocês. Mas tipo, o cara que... Não sei dar exemplo em química, gente, misericórdia. Eu colei todo o tempo, eu acho, fazendo aquelas coisas dos genes recessivos, não sabia nada disso. Mas enfim, deixa eu voltar pra cá. Imaginem aí que vocês vão ter os laboratórios de vocês, um do lado do outro, e cada um com o seu laboratório, com a sua pesquisa. Um pesquisa uma coisa pra cá, outro pesquisa pra lá, e cada um com a sua sala, cada um com os seus equipamentos. Nada se divide. Vocês entendem o que eu tô querendo dar de conceito pra vocês aqui? É uma burocracia, vocês têm uma burocracia institucionalizada. A pesquisa de um não é a pesquisa do outro, o fulano não pode usar material da minha pesquisa, o fulano não pode usar os equipamentos nos quais eu faço a minha pesquisa, porque eles são meus. Essa é a ideia de bureau, tá? De escritório. E a burocracia, então, ela vai se organizar através disso. Gente, aí, com relação... Weber, então, ele vai colocar essa burocracia como essa estrutura recortada em caixinhas. Então, cada lugar, cada pessoa no seu lugar, cada lugar dentro da organização. Aí tem uma pergunta para vocês que eu vou colocar, essa com certeza colocarei, que é o seguinte: tem como algo ser burocrático demais? Essa pergunta tá lá. Não tem como algo ser burocrático demais. Não tem. Porque como se eu dissesse, é a mesma coisa que eu perguntar, tem como um apartamento ser apartamento demais? Não faz sentido. Apartamento é apartamento e acabou. Tem como um apartamento ser pequeno demais? Tem. Tem como um apartamento ser gelado demais? Tem. Tem como um apartamento ser novo? Tem. Tem como ele ser velho? Tem. Ele tem como ter características acopladas a ele, mas ele em si é um apartamento. Entende? A burocracia não pode ser burocrática demais. Burocracia é burocracia. O que existe em excessos de burocracia são as disfuncionalidades da burocracia. Então, o excesso de papelório não é burocracia demais, é uma disfuncionalidade. Certo? Muitos graus, muitas dificuldades para conseguir uma coisa dentro da organização, ou para chegar num nível de autoridade mais acima, não é excesso, é disfuncionalidade. Tá, gente? Então, se eu perguntar para vocês na prova, tem como algo ser burocrático demais? Não tem. Tem como algo ser disfuncional. Essa é a resposta. Pô, tô dando essa resposta pra vocês. É que eu gosto da turma de vocês são bem legais comigo, assim. Vocês me amam, eu amo vocês. Que nem o funk daquele cara, né? Eu acho que ele me ama porque ele não me mata. Vocês lembram? Não tem uma música assim do Pierre que ele fala: eu gosto do agiota porque ele não me mata, pega o dinheiro e ele não me mata. Ele me ama porque ele não me mata. Se ele não me matasse, ele me matava. Pô, vocês não estão dos funk, cara, que isso? Se fosse em sala de aula, eu botava no Spotify pra vocês escutarem esse clássico popular brasileiro. Pierre o Impossível. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, eu sozinho boto minha vida em perigo. Vocês escutem esse clássico do cancioneiro popular brasileiro. Tá, voltamos. Gente, aí então, falei sobre essas caixinhas. Aí, o Weber ele vai falar sobre 3 tipos de sociedade/autoridade. Pega aqui com o professor. A autoridade e sociedade tradicional, que é essa autoridade que as pessoas se submetem a essa hierarquia, porque ou elas submetem ou elas apanham ou elas morrem. No sentido de monarquia, império, penitenciária hoje em dia, entendeu? A pessoa tá presa, a pessoa tem que se submeter à regra da prisão, senão ela vai apanhar. Ou ela vai, sei lá, tomar um tiro. Então ela é obrigada a participar dessa organização que é a sociedade tradicional. Sociedade carismática. As pessoas se submetem a esse tipo de autoridade porque são conduzidas pela fala de alguém ou pelo convencimento da pessoa. Ah, eu gosto daquele líder, eu gosto das ideias daquele líder, eu me submeto a esse tipo de autoridade. Eu me submeto a essa pessoa e as regras e as orientações que ela me dá. Um exemplo disso: partido político, igreja, movimentos sociais, aí, movimentos de lutas sociais, tá? E a autoridade burocrática de Weber, pura, né?
que essa autoridade eu me submeto porque nós temos uma grande máquina que esse cara, na hierarquia, ele pode me dar ordens e eu, na hierarquia, devo obedecer as ordens dele, que é o que nós temos nas empresas, tá? Que é do tipo, o cara te manda fazer, tu faz, porque tu vai ter que receber teu salário no final do mês. Tu te submete não por força física e nem porque tu tá de muito boa vontade, e sim porque tu tem um interesse nisso, que é receber o seu salário. Então, tradicional, carismática e burocrática. Aí, se eu perguntar pra vocês, voltando pra startup, né? A startup, que tipo de autoridade ela usa, vocês acham? Uma startup, uma empresa de base tecnológica. Respondam aí pra mim, pra não ficar sozinho. Carismática? Carismática, tu acha? Alguém discorda? Isabelle, quando tu fala interesse, estás falando de burocrática, é isso? Por que ela... Qual o tipo de autoridade? Carismática também? Sim e não. Por quê? Porque uma empresa startup, ela precisa dos dois tipos. Ela precisa ser carismática e burocrática. Porque se ela for só burocrática, ela perde esse ímpeto criativo dela, entendeu? De as pessoas serem guiadas por uma ideia e tal. E se ela não tem um pouco de burocrática, aí só tem ideias e aí não realiza muitas coisas, não consegue se organizar. Então, uma startup, uma empresa de base tecnológica, ela precisa ter grandes ideias, ter esse ímpeto criativo, a figura de alguém que acredita em alguma coisa, mas também precisa ter a organização da burocracia. Quem é o chefe, quem é que é o... Tá mudado agora os nomes, né? Agora nas empresas não se fala mais que é o chefe, se fala que é o CEO, o CFO, tá em alta chamar assim desses termos em inglês. Mas é a mesma coisa, é o diretor, é o chefe, é o executivo, enfim, tá? Então a startup ela faz essa mistura entre as duas coisas. Vocês conhecem a startup Anotaí? Aquela de Boots, assim, era de Rio Grande essa empresa. É uma empresa que tu vai fazer, já devem até usar e não sabem, de repente. Ah, tu conhece, Bruna? Tipo, tu vai fazer um pedido de lanche, por exemplo, em algum aplicativo. Tu vai pro WhatsApp de alguma lancheria. Aqui em Pelotas é muito comum. Tu não fala com ninguém, assim, tu dá oi, aí o cara já te manda o cardápio. Aí tu escreve ali, sei lá, 21, que é o número do teu lanche, o cara já coloca ali, observação, tu escreve sem ovo, por exemplo. E o boot vai anotando tudo e tu nem te comunica com ninguém, o teu pedido é automático, tu paga automático, vai e volta, nem teve interação humana. É uma startup de Rio Grande, né? E eu vejo isso muito claro com os guris, assim, eles acreditam nesse processo automatizado, mas eles têm uma baita organização por trás. Eu acho que a hora que eles perderem ou esse ímpeto de acreditar na digitalização do processo, ou na organização, vai descampar, entende? E os guris fazem isso com bastante maestria. Depois procura aí, gente, dá uma força, segue os guris no Insta, anota aí o nome da empresa, uma startup deles. São muito legais. Ah, vamos ter que mudar a sala, né? Porque vai cair esse negócio. Peraí. Meu sonho é o dia que a gente vai ter uma sala o tempo todo disponível. Só uma reunião pra agora. Tá, gente, tô aqui na outra sala, tá? Vamos todo mundo pra cá. E vou fechar essa aqui, tá bom? Vou esperar vocês na outra aqui. Beleza, gente. Então, isso aí que eu tava falando pra vocês eram os tipos de autoridade, tá? E sociedade. Depois a gente vai ter aí o que os autores vão chamar de excesso e escassez de burocracia. Eu acabei usando esse conceito e me arrependi. Não existem excessos e escassez, tá? Existem disfuncionalidades nesse processo, então vamos tomar cuidado com isso aí, tá? Outra coisa é a diferença de teoria-máquina, tá? A teoria do homem-máquina em Taylor... Você tá me ouvindo bem, gente? Acho que estão, né? A teoria do homem-máquina em Taylor
é essa ideia de o homem tá bem acoplado à máquina, né? A máquina funcionando, o homem apertando o botão e sendo uma peça, um acessório à máquina. A ideia de teoria da máquina em Weber é que a organização é uma máquina, certo? Então ela funciona com essa bem maquinário, alguém manda em alguém, um setor manda em outro setor, como se cada setor fosse uma parte desse organismo máquina, tá? E aí a gente fecha a questão weberiana, tá? A gente fecha a questão de burocrática. Aí a gente vai para estruturalismo. Estruturalismo seria o quê? Vem com Etzioni, tá? O Amitai Etzioni. Ele vai fazer uma crítica à burocracia, dizendo que a burocracia ela é muito engessada, ela é muito congelada. E existem outros tipos de organizações que não apenas a burocracia. Então a grande contribuição do Etzioni é uma coisa que vai ficar na literatura como sociedade de organizações. O que ele vai dizer? Que nós vivemos numa sociedade de organizações. Então, desde que a gente nasce até morrer, a gente depende de organizações para tudo na nossa vida. Para a gente nascer, a gente precisa de uma família, um ambiente, uma casa. Para a gente crescer, a gente precisa se alimentar. Então, a gente precisa de alguém que nos providencie esse alimento. Precisa de indústria alimentícia. Aí pra gente crescer, a gente tem que ir a médico, então precisa de uma indústria da medicina, percebem? Pra gente se relacionar, a gente precisa seguir tendo relacionamentos, precisa conhecer alguém para ter família, para isso a gente precisa ir num pub de repente, aí no pub é uma sociedade também. Que pub, né? Tá tudo em pandemia agora, não existe mais isso. Como é que solteiro conhece pessoas na pandemia, né? Fiquei agora abstraindo aqui. Fiquei pensando. Que difícil deve ser, né? Não dá pra sair, não dá pra fazer nada. Dá só pra ficar marcando pra falar com a pessoa quando voltar da pandemia. Não conhece. Tá ruim, Matheus. Tá ruim o negócio. Só a graça de Deus Pai. Mas, assim, antigamente, né? Quando o mundo ainda podíamos ir a pubs. Mas é isso, gente. Aí, então, as sociedades, tá? As sociedades. Aí tu vai ter que trabalhar, tu precisa dessa sociedade de empresa, essa sociedade de indústria, tu vai ter que estudar, precisa da sociedade, das organizações de ensino, como a faculdade, tá? Então eu acho que, assim, a ideia do Etzioni é que nós somos uma sociedade de organizações. E tudo está dentro das organizações e tudo são organizações, tá? É confuso isso, vocês acham isso confuso? Eu achava um pouco, né? Que agora eu já estudei tanto isso que já tá claro pra mim. Mas se for confuso pra vocês, eu posso tentar explicar de uma outra forma. Só preciso que vocês me confirmem se vocês entendem o que é sociedade de organizações no Etzioni. Explica de novo. Vamos lá, eu sei, é um conceito bem chato esse negócio. Pensa comigo, nós não conseguimos ser uma pessoa individual mais. Não tem mais isso, tá? Pra te estar tendo aula comigo aqui, tu tá usando o teu computador. Teu computador foi feito por alguma empresa. Pra te estar na tua casa e provavelmente tu tá de pantufas, porque tá muito frio. E aí tu precisou que alguém fizesse a tua pantufa. Tu não consegue fazer uma pantufa sozinha. Aí, mais cedo, a Caroline tava ali fazendo uma aberração, que era comer na minha frente, eu morrendo de fome. Ela não conseguiu produzir isso sozinha, entende? Ela comprou de alguém que produziu e cultivou para ela, por exemplo. Então, para tudo na nossa vida, nós dependemos de organizações, entende? A sociedade ela é composta de organizações. Tudo depende, tu precisa comprar de alguém, precisa trocar com alguém, receber de alguém, buscar em alguém. Se tu tiver uma doença de alguma forma, tu precisa de um médico, tu não consegue te curar, entendeu? Ou se tu precisa de um remédio, tu precisa comprar ele da indústria farmacêutica. Essa é a vibe, entende, Eda? Nós não conseguimos mais ser... não existe mais Mowgli, né? O menino lobo, assim, que anda não existe Mowglis, né? Todos nós dependemos das organizações para absolutamente tudo. Desde a época desse momento que a gente nasce, a gente precisa que um médico nos tire ali e veja se a gente está vivo, a enfermeira, os enfermeiros, né?
E até quando a gente morre, tu precisa de um serviço funerário, por exemplo. E no meio desse caminho tu precisa de organizações para conhecer as pessoas que tu vai te relacionar. Tu precisa de organizações para poder te alimentar. Tudo tu compra de alguém, tu recebe de alguém, tu troca de alguém. Esse é o conceito do Etzioni. E aí o Etzioni vai dizer que assim, existem 3 tipos de organizações: as primárias, as secundárias e as novas organizações. As primárias são as grandes indústrias, tá? As grandes empresas, as grandes indústrias. Então, por exemplo, pensa aí numa indústria automobilística, por exemplo, tá? Que produz carros. A competência dessa empresa é produzir carros, é o que ela faz. Só que só que tem uma função dessa empresa que é tipo a limpeza do ambiente. A empresa não limpa o seu ambiente. Ela contrata uma empresa terceirizada, uma organização secundária, para prestar um serviço para ela. Então, olha isso, uma empresa de limpeza, ela nasce para servir uma outra empresa. Percebe? A empresa primária, a empresa secundária. As empresas, as organizações começam a nascer para servir outras organizações. Então, a gente está aqui na graduação, né, na FURG, cada um na sua casa, mas a gente está, imagina que a gente estejamos todos na FURG. A FURG, ela existe para servir as organizações de um mercado de trabalho de mão de obra qualificada. Então, as organizações, elas existem nesse sentido. Organização primária, a organização que oferece um produto para a sociedade. Organização secundária, organização que presta um serviço para essa organização primária. E no meio do caminho a gente tem as novas organizações, que são organizações que percebem lacunas de mercado e entregam uma solução para uma dor nesse mercado. Por exemplo, o Anataí mesmo, as startups são um grande exemplo de novas organizações. Porque, imagina, a gente fazia um pedido e o lanche vinha errado, a pessoa não estava errado. De repente o cara percebeu que se ele fizer um software, ele consegue automatizar o processo. Então vem uma startup fornecendo esse software para a pessoa. Então as novas organizações, elas vêm nesse sentido de prestar serviço tanto para a organização primária quanto para a organização secundária. Outra coisa importante no Etzioni, gente, é a questão do processo de desenvolvimento das organizações, que eu também quero fazer um destaque aqui. Então, a organização, ela começa no sentido natureza, tá? Que é assim, as pessoas simplesmente nasciam e elas comiam aquilo que a terra dava para elas. Então, comia lá do que nascesse na terra, dos vegetais que nascessem na terra, e matava os animais e consumia esses animais, né? A carne desses animais. É a fase natureza. E em algum momento, eles percebem que eles podem cultivar o seu próprio vegetal e criar o seu próprio gado, através do seu trabalho. E não precisa mais estar o tempo todo migrando de um ambiente para o outro. Então a gente sai de uma fase natureza, que é essa fase nômade, e a gente vai para essa fase trabalho, tá? Que é essa fase de fixar a residência, criar o seu gado, cultivar a sua plantação. Só que nisso a gente tem excedentes. Tu começa a produzir e tem excedentes. Então as trocas entre excedentes, elas são a divisão do trabalho. Com a divisão do trabalho e as trocas de excedentes, nós temos algo chamado moeda para comprar e para vender os excedentes. Quando a gente tem a moeda, a gente tem o capital, tá? Então é a terceira fase, a fase do capital, a fase da moeda, a fase de que mais dinheiro gera mais dinheiro, né? Quando tu tem mais dinheiro, tu consome, tu produz mais, tu cria mais, tu desenvolve mais, tá? E a última fase são a fase das organizações, que é o que eu falei agora da sociedade de organizações. Então se criam organizações para gerenciar esse capital, trabalhar com esse capital, desenvolver esse capital, certo?
organizações. Então essas são as 4 etapas, tá, do Etzioni, do processo de desenvolvimento, que é natureza, trabalho, capital e organizações. Depois a gente tem as tipologias, que eu não vou ficar falando aqui, mas são 3, tá? A tipologia por pertencimento, que é por que eu pertenço a esse lugar, né? O que eu ganho por estar nesse lugar, qual é a razão de eu estar nesse lugar, por que eu pertenço. As tipologias por conhecimento, então, como é que essas organizações elas geram conhecimento, como é que elas usam conhecimento, tá? E nós temos as tipologias por benefício, que é o que eu ganho dessa organização. São os 3 tipos de tipologias. Tem um slide lá da minha aula que eu botei os 3 tipos e descrevi os tipos, tá? Vale a pena ficar com isso aí meio engatilhado se ficar na prova. Comente a tipologia por pertencimento, comente a tipologia por conhecimento, comente a tipologia por benefício. Vocês sabem que tem um slide bem explicadinho disso aí, tá? Outra coisa que fica na estruturalista é que poder deixa de ser poder. Poder passa a ser conhecimento, tá? Poder não é mais poder, poder é conhecimento. Coloquei até o vídeo da Cersei lá de Game of Thrones para explicar isso. Porque antigamente poder era quem mandava. A pessoa mandava e tinha que ser obedecido, tá? Com a sociedade de organizações não é mais isso. O poder é tu conhecer os acessos, conhecer as pessoas, tá? Sabe aquele papo do, tu tem 1 milhão de diplomas, né? Mas quem é contratado é o filho do chefe, é o filho do primo do chefe. É o acesso, entendeu? É o conhecimento nesse sentido. Conhecer as pessoas, conhecer os ambientes, conhecer o que se espera de ti e entregar aquilo que se espera de ti. Tá, gente? É mais ou menos isso. Aí tem uma dupla tendência teórica do estruturalismo, que é o seguinte: ao mesmo tempo que existe um lado que quer estudar as organizações no sentido super aberto, de entender a sociedade de organizações, existe um grupo no estruturalismo que quer estudar as organizações pela ótica do conflito, entender conflitos, entender como resolver conflitos, bem aquela coisa da Mary Follett, tá? Então a dupla tendência teórica é isso, vai ter gente muito generalista que vai entender sociedade de organizações, mas também vai ter gente muito minimalista que vai querer entender como os conflitos acontecem e de que forma resolvê-los e tirar o melhor deles, tá bom? Nisso, a gente fecha a questão do estruturalismo, tá? Alguma dúvida, gente, nessa teoria? Essa teoria eu acho ela mais difícil de compreensão, assim. Mas, não sei, eu tentei fazer o mais direto pra vocês, né? Não ficar filosofando muito nela. Vocês entenderam a jogada da sociedade de organizações, a primária, secundária, terciária, o que é a questão de conhecimento ser poder. Vocês entenderam, gente, isso? Só senão eu posso tentar de outro jeito, mas acho que ficou claro, né? Professor, eu não entendi a secundária, a organização secundária. Tá. A organização secundária é uma organização que nasce para atender a organização primária. Ela nasce com esse objetivo. No caso, a entrega que ela vai dar para o mercado, o produto que ela vai dar para o mercado é um produto que atende à necessidade da organização primária. Então, um exemplo é qualquer empresa terceirizada, ela é secundária, entende? Qualquer empresa que tu contrata como terceirizado. Então, por exemplo, a FURG tem lá as portarias, né? Os porteiros, as portarias. Então, o porteiro, ele faz parte ele trabalha na FURG, ele tem a chave da FURG, ele atende toda a necessidade do pavilhão. Vocês é pavilhão 6, eu acho, né? Pavilhão 6 ou 2, não sei. Tá, mas enfim. Vocês têm o pavilhão de vocês lá e tem lá... ele conhece todo o pavilhão, ele conhece todos os laboratórios, ele conhece tudo. Só um pouquinho, gente. 1 segundo, tá? Peraí.
Voltei, gente. Voltei, desculpem, tá? Mas assim, a questão da portaria que eu tava falando pra vocês, ela é uma organização que nasce para atender a necessidade da FURG. Ela trabalha para atender a FURG, o porteiro lá, ele conhece todo o pavilhão, conhece todos os laboratórios, sabe todas as chaves, quem são os professores, mas ela não é vinculada à FURG de maneira nenhuma. Ela é vinculada à empresa terceirizada lá. Então, o porteiro está vinculado à empresa X. A empresa X presta serviço para a FURG. Então, a FURG é a sociedade primária, a organização primária, e a empresa terceirizada X, ela é uma organização secundária que presta esse trabalho à FURG. Ela nasceu para prestar trabalho à FURG. A FURG não concursa porteiros. Ela contrata através dessa organização intermediária. Consegui te explicar? Ficou mais claro? Sim, obrigada. Beleza. Gente, mais alguma dúvida dessa teoria? Não? Tá. Aí a gente tem aqui a behaviorista, tá? Vamos lá. Que aí a gente fecha o conteúdo da prova. Pô, hoje foi bateria, né? Meu Deus do céu, hoje foi bateria de conteúdo. Vamos lá. Behaviorista. O que é a behaviorista? Ela volta a ter um foco em pessoas, mas por uma questão mais voltada não apenas aos indivíduos, e sim aos grupos, tá? Enquanto que a das relações humanas, ela tem um foco em tarefa muito forte, apesar de ser focada em pessoas, ela tá interessada em ver como é que aumenta e melhora a produtividade da tarefa. Já essa teoria behaviorista está interessada mais em entender o que está acontecendo nas organizações, por que está acontecendo daquele jeito. Então, olha a grande diferença. A relações humanas vai tentar entender o como que está acontecendo, como melhorar o processo, como fazer algo melhor, como ter uma melhoria contínua. Já a behaviorista não. Por que estamos fazendo isso? Por que a gente faz essa atividade, professor? A gente faz essa atividade para adquirir conhecimento, blá blá blá. Então tá. Então a gente poderia fazer de outro jeito, né? Atingiria o mesmo objetivo. Vocês percebem? Não está mais focado em melhorar e incrementar a função, tá focado em incrementar e melhorar o resultado entregue por trás disso. Tá? Olha, gente, tá? Se alguém estiver anotando, anota, tá? O behaviorismo, ele buscava a inclusão das ideias da sociologia. Porque ela criticava um modelo de homem-máquina, da burocracia e do estruturalismo. Então, incluir ideias da sociologia por criticar a concepção máquina burocrática. Não se percam nisso, tá? Pelo amor de Deus. Por que, professor? Porque a burocrática ela tinha essa questão da disfuncionalidade que a gente comentou. E o behaviorismo ele vem bem nesse aspecto, tirar essa questão de deixar engessado e tentar simplesmente chegar no resultado, tá? Não mais assim, simplesmente no como, e sim no resultado. O grande pai dessa teoria é o Herbert Simon. O Simon ele vai ganhar até um prêmio Nobel de Economia, tá? Porque ele vai dizer que o processo de formulação da estratégia ele acontece na mente de alguém. Então, se acontece na mente de alguém, eu preciso entender quem é que toma essa decisão. Para quê? Para neutralizar vieses excessivos que essa pessoa tenha. Vocês já ouviram falar aquela frase assim, que é coisa pouco comum, né? Mas quer conhecer um homem, dê poder a ele. Já ouviram falar disso? É mais ou menos essa vibe, tá? Por exemplo, o cara é ótimo, mas se tu dá autoridade pra ele, ele vai lá e ele bota pra fora toda aquela raiva dele, ou sei lá o que, e aí ele faz uma bobagem. Essa é a ideia do Simon. O Simon vai dizer, o tomador de decisão ele tem vieses, e eu preciso entender esses vieses para neutralizar. Então, eu não vou colocar para tomar decisão uma pessoa que ela é mais estourada, ou que ela é muito Maria vai com as outras, por exemplo. Porque qualquer pessoa vai dizer para ela fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Ou essa pessoa é muito estressada, ela vai se irritar e ela vai fazer tal coisa, entendeu?
Ou trazendo para mais perto assim, nossa, pensa na graduação. Não posso botar um professor que ele seja um professor que está afim de rodar todo mundo. Porque se ele se estressa, que vai ler, roda todo mundo, bota nota 0 para todo mundo. Esse cara tem uma aptidão natural a reprovar as pessoas, a ser revoltado, e reprova todo mundo. Também não posso botar um professor molenga, porque senão todo mundo acha que não tem que fazer as coisas do cara. E aí ninguém faz. E aí o cara fica, ai, ninguém faz as coisas. Então eu tenho que ter alguém que tenha um equilíbrio de ações. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? É neutralizar excessividades para chegar a um equilíbrio de pensamento para que a tomada de decisão seja o melhor possível, aplicada, voltada à técnica, voltada ao tecnicismo, tá? É mais ou menos essa vibe. Gente, ficou claro isso pra vocês, pelo amor de Deus, tá? Você quis dizer que não todos podem tomar decisões, pode estar num cargo de poder, que isso tem que ser uma escolha mais técnica, é isso? Isso, tu tem que decidir através da técnica, né? Não através da tua paixão, assim, da tua vontade, do teu desejo. Através da técnica. Tipo, estabelecer um critério e definir em cima daquilo ali, decidir em cima daquilo ali. Por exemplo, voltando pra questão do professor, tá? Aí o podcast, um exemplo do podcast, tá? Tive que fazer podcast e eu não posso avaliar um podcast, tipo, dar nota máxima pra Caroline, porque eu gosto da Caroline, e dar metade da nota pra ti, porque eu não gosto de ti. Tipo, não faz sentido, entendeu? Preciso estabelecer um critério de decisão e, pô, falou isso, fez aquilo, tá, então tá, então tem a nota máxima. Ou, não fez isso, então tem esse tipo de desconto porque não fez isso. É uma coisa técnica, entende? Vai que cola, né? Vai que cola. Vai que cola, gente. Chorar é livre. Tá, gente, então assim, ó. Essa questão de neutralizar viéses excessivos para tomar uma decisão mais focada em equilíbrio, tá? Em tecnicismo. Aí, outra coisa que eu quero trazer para vocês é que o behaviorismo vai retomar aquela ideia do Barnard de que os objetivos individuais às vezes são diferentes que os objetivos da organização. Então, qual é o papel do tomador de decisão ou do gestor? É tentar aproximar o objetivo individual com o objetivo da organização. Se eu tenho um objetivo, vamos lá, vamos voltar aqui para nossa, para falar do podcast, que é um exemplo que está em alta aqui. Eu tenho um objetivo que é o quê? É perceber se vocês compreenderam os conceitos da aula, tá? Vocês não têm esse objetivo, vocês têm o objetivo de aprovar na disciplina. Tipo, vou lá fazer um podcast, o professor pediu. O objetivo individual de vocês é entregar o podcast, se tudo der certo, tirar 4 e beijo me liga, entendeu? O meu objetivo é compreender se vocês tiveram essa apropriação aí do conceito. Como é que a gente aproxima isso? Preciso colocar de forma descrita o que eu espero de vocês. Vocês precisam me entregar aquilo que eu espero e eu preciso recompensar vocês naquilo que vocês desejam. Então, vocês não fariam o podcast se ele não tivesse nota atrelada. Certo? Não, só estão fazendo por causa disso. Então é essa a ideia, tá? É dar um incentivo para vocês fazerem algo, para se fazer algo, tá? Gente, entrou alguém chamado Acolhida Cidadã. Quem é essa pessoa, pelo amor de Deus? Acho que a Isa saiu errada e ela entrou com o perfil errado. Então tá. Tá, então essa é a ideia, tá? Depois a gente tem aí nessa escola behaviorista alguns legados que são... Não tem problema, é só porque eu achei estranho o nome. Tá, aí a gente tem alguns conceitos que ficam ao longo dessa escola, tá? Que é a pirâmide, quem estiver retomando isso depois vai lá e olha com calma isso aí, tá? Que é a pirâmide de Maslow, a teoria dos 2 fatores do Herzberg, a teoria XY do McGregor, tá? Então, a pirâmide do Maslow são 5 níveis de necessidade. Tu vai suprindo, conforme tu supra a necessidade mais básica, tu vai atrás de uma necessidade mais acima dessa pirâmide.
E tu só vai chegar ao desejo de ter realização profissional quando tu tiver essas necessidades mais baixas supridas. Então, o papel da empresa, da organização, nesse sentido, é qual? É suprir cada vez, em tudo que ela puder, essas questões mais baixas da pirâmide. Por exemplo, o cara não vai conseguir trabalhar bem se ele não estiver bem alimentado. Então, ou ele se alimenta em casa ou ele se alimenta na empresa. Mas ele não vai conseguir não vai conseguir trabalhar bem se ele não estiver bem descansado. Então, tu supra essa questão fisiológica e depois tu vai suprir uma questão de desejo de bom relacionamento com os colegas, depois de desejo de ser apreciado no ambiente de trabalho, valorizado. Então essa é a ideia da pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow ela é muito, 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 muito importante, tá? Não só na teoria da administração, mas nas teorias de motivação. Então ela é muito presente em muitos estudos. Eu daria um olhar cuidadoso para o vídeo lá, depois gravado, se vocês forem olhar para a pirâmide de Maslow, tá? As outras até vocês podem olhar mais por cima, de repente, mas a de Maslow não. Olhem com calma. Aí depois a gente tem a teoria dos 2 fatores do Herzberg, que ele vai falar de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Pega aqui comigo a dica. Se eu pôr para vocês na prova, fatores motivacionais são motivacionais? São necessários para motivação? Olha só, fator higiênico não é fator motivacional. Fator higiênico é o mínimo, tá? Tu tem que dar o fator higiênico para o teu funcionário e tendo o fator higiênico, aí tu pode pensar no fator motivacional. Mas se não tiver o fator higiênico, não existe motivação. Então, o fator higiênico ele não é suficiente, mas ele é necessário, certo? Vocês estudam isso, gente? Essas coisas do suficiente, necessário, se peitam o quê? Vocês estudam essas coisas de lógica, de algoritmos? Não? Mas é essa vibe, tá? É necessário. Fator higiênico. O que é fator higiênico, professor? Uma mesa adequada, uma iluminação adequada, uma alimentação adequada, uma pausa adequada, um salário adequado, são fatores motivacionais. É tipo, não fez mais que a tua obrigação, entendeu? Depois disso, tu pode tentar pensar em melhorar alguma coisa para essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. Deixar ela ser ouvida, deixar ela ser apreciada, deixar ela fazer alguma coisa, dar autonomia para ela fazer. E nisso ela se motiva. Então pega outro bizu aqui comigo, ó. O fator motivacional, ele está conectado diretamente à questão do ambiente da estrutura da empresa. O fator motivacional está conectado à questão do cargo, de melhorias no cargo. Fatores higiênicos, a questão da empresa, a questão dessa questão ergonômica, tá? Mesa, cadeira, luz, iluminação, descanso. É o mínimo que a empresa precisa fazer, focado na empresa. Quem melhora é a empresa. Fatores motivacionais estão conectados à questão do cargo. Melhorar o cargo. Dar uma remuneração diferente por uma outra produção. Apreciar essa pessoa de uma outra forma. Eu gravei uma entrevista para vocês ali com a professora Maria Glaucia, do IF Goiano, que ela tá disponível no para vocês, tá? Essa entrevista, a professora Maria Glaucia, ela comenta como é que foi aplicar essa teoria ao ambiente público e como é que isso acontece na prática. Então tá bem legal o material que ela elaborou. E aí, nessa entrevista tem uma parte, tá? Que é a seguinte, ó. Eu vou ler a frase para vocês. Olha só. Tá na entrevista da Maria Glaucia, tá? A motivação é um conceito psicológico que, apesar de ir intensamente discutido há pelo menos de um século, ainda é de difícil definição. Tá? A motivação é um conceito psicológico de difícil definição. Fale sobre. Vou botar assim, fale sobre. Vocês podem ir lá falar sobre o que vocês quiserem. Mas a Maria Glaucia já falou sobre, tá lá no vídeo dela. Então, dá pra ir olhar o que ela falou sobre e construir a tua ideia em cima da dela, entendeu? Que aí ela vai explicar o que é motivação e como é que tu utiliza isso no ambiente de trabalho. Tá, gente? Depois, pra gente já ir finalizando aqui a nossa aula,
A gente tem a questão do grid gerencial do Blake da Monton. Vocês não vão lembrar, né? Vocês estão com muitas disciplinas. Mas na primeira aula eu comentei que que as mulheres são pouco visualizadas na administração. E teve uma delas que foi traduzida como James, que o nome dela foi traduzido errado. Tipo, era tão desprezível assim, tipo, não tem problema se a mulher ou se é homem, que em vez de colocarem ela como Jane Monton, colocaram ela como James Monton. Então, o grid gerencial ele é da Jane Monton, né? É essa pessoa que eu fiz referência lá no início. Então, é uma das poucas coisas construídas por mulheres, assim, na administração. Que é o grid gerencial. O grid gerencial, ele vai colocar uma coisa bem cartesiana até, tá? Tem que imaginar um gráfico aí. Um lado é a tarefa, outro lado são as pessoas. E ele vai dizer, para cada tipo de organização, tu precisa de um tipo de líder. Ou um líder mais voltado a clube social, um líder mais voltado à tarefa, um líder mais voltado à equipe, um líder mais voltado à questão equilibrada. Então, tem que olhar esses tipos de liderança propostos pelo grid gerencial do Blake da Monton, tá? E por fim, pessoal, a gente tem aí os 2 textos que eu coloquei para vocês fazerem os trabalhos. O trabalho dessa semana, tá? Quem olhar o material, como a gente já comentou, tem um baita de um spoiler lá, tá? Na aula do behaviorismo sobre o trabalho dessa semana. Ajuda a encontrar os fatores. E eu vou colocar nas provas de vocês isso, tá? Eu vou perguntar aí, vou pedir para vocês falarem sobre o processo de submissão baseado no texto. Vou pedir para vocês falarem sobre o processo de resistência à mudança baseado no texto. Sobre a saúde mental dos trabalhadores, que está tudo no texto. Então, todas essas coisas estão nos textos e vocês já estão estudando isso para o trabalho, tá? Mas aí não é um copia e cola, tá, gente? Não é copiar e colar. É tipo falar sobre. Se tu quiser trazer um enxerto ali, tu pode, mas tu vai ter que criar alguma coisa em cima disso, tá? Não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a questão do fator higiênico do trabalho remoto, da saúde mental dos trabalhadores, do processo de submissão, tá? E, gente, é isso, tá? Falei um monte hoje, né? Misericórdia, Deus do céu. Minha língua é um chicote. Que nem a Carol Conká. Mas assim, eu queria dar essa retomada pra vocês, tá? Porque... Claro que vocês têm um monte de coisa. Quem anotou aí deve ter umas... Quantas páginas? Alguém que anotou deve ter umas 3, 4, mais, menos. 3 páginas eu tenho. De conceitos, né? Então, assim, é um conteúdo de um semestre, né? Porque isso é uma disciplina que é anual em alguns cursos. Então, a corrida cidadã. Então, eu vou fazer assim, ó. Isso tudo que eu tô falando pra vocês são tópicos, questões. Eu vou mandar o Ava sortear pra vocês, tá? Mas eu não vou dizer pra vocês quantas são, tá? Não vou dizer pra vocês quantas são. Mas eu vou prometer pra vocês que vai ser uma coisa bem humanizada, tá? Vai ser uma coisa bem tranquila. Não vou avacalhar vocês. Não vou pôr um monte. Mas vou colocar questões que contemplem isso aqui, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar pra vocês disso. Eu acho que eu falei tudo, gente. Eu acho que falei tudo. Vou tentar fazer, como eu falei pra vocês, assim, ó, tem alguns momentos da aula aqui que eu li a questão pra vocês. Não sei se vocês perceberam, mas tipo, eu li tal qual. Então vocês têm noção de como é que vão ser as minhas questões já por aqui. Dá pra sacar, entendeu? Com relação... Aí vamos conversar, tá? Vamos conversar aqui. Coisas que interessam a vocês, né? Com relação a quem comentou lá nos vídeos, tá? Do YouTube. Eu vou fechar isso essa semana. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Pra quem ficar com a nota muito feia na prova, muito ruim da prova, quem não sair bem na prova, eu vou mandar um e-mail pro professor, dizendo, professor, eu comentei nos vídeos. E aí eu vou olhar com cuidado isso aí e vou colocar, e dou uns décimos de acréscimo a vocês, tá bom? Pra quem comentou nos materiais dos vídeos. Professor. Oi, Esteban. Assim, eu não tive muito tempo de ver eles no momento certo onde tu colocou eles no YouTube, mas eu fui ver, tipo, por exemplo, uns semana passada, bem, tipo, atrasado mesmo. Uhum. Mas eu comentei em todos.
Tá, então. Eu tô com o bolsista, o monitor, que ele tá monitorando esses comentários, né? Ele tá olhando, tipo, ele olha às vezes com alguns dias depois, assim, e ele tá fazendo uma grande planilha. Eu vou olhar isso aí, tá? Eu vou olhar a planilha do Gustavo. Se for o teu caso, Esteban, tipo, tu não chegar na nota, não chegar no 7, por exemplo, daí, cara, tu vem falar comigo, manda um e-mail pra mim e aí eu olho com mais cuidado. Eu dou um Ctrl F no teu nome lá no YouTube, vejo quantos comentários tu tem e vejo o que eu consigo te colocar além aí, tá? Tá bem, obrigado. Mas assim, é uma coisa que eu tô dando pra vocês além, porque eu acho que vocês participaram, interagiram, tá? E se funcionar isso, gente, se funcionar, eu posso pegar e colocar já meio que institucionalizado pro semestre que vem, tipo, meio ponto a mais na nota pra quem participar e acabou. E aí quem participar já ganha de graça, entendeu? Mas pra esse vamos fazer uma versão beta aí, de um teste pra ver como é que funciona, tá bom? Então quem não chegar na nota que vocês quiserem, se vocês quiserem vir questionar, depois a gente pode conversar melhor. Outro recadinho aqui, ó. Tomem cuidado, tá? Eu vou repetir na realidade. Tomem cuidado quando vocês abrirem a prova, tem 3 horas para responder. Não fiquem aí de bobeira com essa prova. Vou abrir para olhar e amanhã eu faço. Não dá para fazer isso, tá? E hoje ainda eu pretendo colocar para vocês, ou hoje ou amanhã, eu pretendo colocar para vocês lá a planilha das notas do podcast. E aí quem quiser me questionar com relação à nota do podcast, mande um e-mail educado pro professor, tá? Bem gentil, educado. Oi, professor, boa tarde, sou fulano de tal, gostaria de perguntar sobre a minha nota. Porque às vezes vocês mandam uns e-mails que dói na minha alma, assim, no meu coração, entendeu? Vocês têm que dar boa tarde nos e-mails, gente, vocês têm que dar boa noite, vocês têm que dizer quem vocês são, o curso de vocês, porque vocês são 400 livros, não tem como saber quem é tal pessoa, sabe? Então tem que tomar esse cuidado aí nas escritas de e-mails, tá? E no demais, acho que é isso, gente. Uma excelente semana pra todo mundo aí, boas provas pra todo mundo, tá? Sejam felizes, aprovem nas outras disciplinas pra ficarem felizes também. E pra minha aula com umas caras menos preocupadas, assim, e mais satisfeitas. Digo, tirei 10 em Química Geral, nem sei se tem Química Geral. Mas, tirei 10 em Química Orgânica, tirei 10 em Cálculo 1, sei lá o que vocês estão fazendo. Mas tirem muitas notas altas, tá? Pra gente comemorar esse feliz depois, tá bom? E também tirem notas altas em administração, né? Então, um beijo pra vocês aí, até semana que vem, tá bom? Precisando, vocês sabem que me encontram por e-mail. E é isso, gente, tá bom? Valeu pra todo mundo aí, Tchau, obrigado. professor, Até obrigado. mais. Até Tchau, outra semana. professor. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, boa noite, gente. Valeu.